Uma moça de 17 anos estava deitada numa cama, numa casa de madeira, dando à luz seu segundo filho em 18 meses. E quando a parteira perguntou quem era o pai, a garota olhou pela janela para a caatinga escura e sussurrou um único nome: Padre Ramiro. Era março de 1982. Canudos, um povoado cravado ao lado da vegetação mais antiga da região. Beatriz Santos tinha 17 anos. A parteira, Daniela Oliveira, trabalhava na área há 20 anos. Já tinha visto mães jovens, famílias mergulhadas na pobreza, segredos que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Mas o olhar de Beatriz era diferente. Vazio, resignação, talvez medo. Quando Daniela chegou à cabana do guarda da reserva, à beira do sertão, no ar flutuava um cheiro de terra seca e mato, o mesmo que sempre sentia naquela parte da região. Penetrante, denso, inconfundível. A casa estava em silêncio. Silenciosa demais para um parto. A mãe da jovem, Alma Santos, estava de pé num canto do quarto, olhando pela janela. Não se aproximou da filha. Não falava. Apenas suas mãos tremiam, agarradas ao encosto de uma cadeira. O pai, Mário Santos, de 44 anos, guarda da reserva biológica de Canudos, estava sentado no cômodo ao lado. Daniela podia ouvir sua voz através da parede. Ele estava rezando, em voz alta, clara, como se quisesse que todos ouvissem. O exame inicial durou 20 minutos. Daniela verificou o estado da jovem e viu as marcas de uma gravidez anterior. Não era seu primeiro parto. Perguntou de novo, desta vez mais baixo. Quem é o pai das crianças? Beatriz virou a cabeça e fechou os olhos. Seus lábios tremeram, mas não emitiu nenhum som. Só depois de 1 minuto, sussurrou. Por favor, pergunte ao Padre Ramiro. Daniela Oliveira conhecia os procedimentos. Nas comunidades pequenas, especialmente naqueles anos em que o governo era uma entidade distante e a polícia estava mais ocupada com seus próprios assuntos do que com os do povo. Muitos problemas familiares eram resolvidos pela igreja. Era a primeira instância. Era lá que se ia com um problema. Naquela mesma noite, depois do parto, Daniela foi à igreja de madeira de Santa Terezinha. O padre Ramiro Vasconcelos, de 60 anos, pároco da comunidade há 17, a recebeu na sacristia. Eram 9 da noite, exatamente a essa hora. A parteira falou por 20 minutos. O pároco ouvia em silêncio. Não a interrompeu, nem fez perguntas. Seu rosto estava calmo, quase indiferente. Só no final, assentiu com a cabeça e disse: Obrigado, Daniela. Eu cuido disso. No dia seguinte, o padre Ramiro visitou a casa dos Santos. A conversa durou mais de 2 horas. Ninguém ouviu sobre o que falaram. As portas estavam fechadas, mas uma vizinha da fazenda mais próxima, Cristina Prado, de 52 anos, viu pela janela o sacerdote sair da casa. Seu rosto estava tenso. Caminhava rápido, sem olhar para trás. Mário Santos era um homem respeitado, conhecido por sua severidade, mas também por sua devoção. Ia à missa todas as manhãs. Nunca faltava à liturgia de domingo. Apoiava financeiramente a paróquia, embora sua família vivesse com modéstia. As pessoas falavam bem dele. Um guarda que conhecia a Caatinga melhor que seus próprios filhos. Um homem que mantinha sua família na linha, que não permitia libertinagens nem influências do mundo exterior. Em sua casa viviam 3 filhas: Ivana, de 20 anos, Beatriz, de 17, e Joana, de 14. Os vizinhos raramente as viam. Mário explicava que as moças ajudavam a mãe, que a educação em casa era melhor e que o mundo estava cheio de tentações. Nos anos 80, naquela região isolada, muitas famílias viviam assim. Ninguém fazia perguntas em voz alta demais. Mas Daniela Oliveira
Não conseguia parar de pensar no olhar de Beatriz, em como a jovem desviou o olhar quando seu pai entrou no quarto depois do parto, em como seu corpo se enrijeceu, como se preparasse para receber um golpe. 3 semanas depois, Daniela soube que Beatriz havia desaparecido de casa, junto com sua irmã mais velha, Ivana. O padre Ramiro explicou na igreja que as jovens tinham ido para um retiro espiritual no convento das Irmãs Ursulinas em Salvador, que precisavam de atenção espiritual, apoio numa situação de vida difícil. Ninguém perguntou qual era essa situação. Os bebês que Beatriz e Ivana haviam dado à luz ficaram na casa com Alma e Mário, oficialmente como seus netos. Nos povoados pequenos, essas soluções não eram estranhas. Mães jovens demais, a família assume, a vida segue. Mas Daniela sabia que algo estava errado. Conversou com outras mulheres da comunidade. Perguntava com cuidado, sem querer levantar suspeitas. Uma delas, Teresa Navarro, de 46 anos, professora na escola local, disse algo que Daniela lembraria para sempre. As filhas de Mário sempre tinham a mesma expressão no rosto, como se estivessem esperando o fim do mundo, mas já tivessem se resignado a ele. Na primavera de 1983, algo mudou. Gregório Campos, um biólogo de 28 anos que trabalhava na reserva natural, começou a visitar com mais frequência a Fazenda dos Santos por motivos de trabalho. Mário era seu supervisor direto. Vistorias do terreno, relatórios, documentação. Uma tarde de abril, Gregório viu a filha mais nova, Joana. Tinha 14 anos. Estava junto ao poço da casa, tirando água. As mangas de sua blusa estavam arregaçadas. Em seus pulsos havia hematomas, marcas escuras e claras de dedos, como se alguém a tivesse segurado com muita força. Gregório perguntou se estava tudo bem. Joana o olhou por um segundo e então cobriu rapidamente os braços e se virou. Não respondeu. Quando Mário saiu de casa, Joana mudou. Seu corpo ficou rígido. Seus ombros se encolheram. Seu olhar caiu para o chão. Evitava o pai com um cuidado quase patológico, mantendo-se sempre junto à parede oposta, sem nunca lhe dar as costas. Gregório era jovem, mas não ingênuo. Conhecia os sinais. Havia trabalhado em comunidades isoladas do sertão. Havia visto famílias onde a violência era o pão de cada dia. Mas algo na casa dos Santos era pior. Mais silencioso, mais planejado. Naquela noite, ele foi ver Teresa Navarro. Contou-lhe o que tinha visto. Teresa ouvia, e seu rosto empalidecia a cada palavra. Disse que já tinha suspeitas, mas que tinha medo de falar. Que na escola, Joana às vezes dormia na aula. Que tinha problemas para se concentrar. Que quando uma professora tocava seu ombro, a menina se assustava. Teresa foi ver o padre Ramiro. Foi em agosto de 1983. Aqui começa a primeira cena que mudará tudo o que você sabe sobre esta história. Teresa Navarro entrou na sacristia às 4:30 da tarde. Estava nervosa. Suas mãos tremiam enquanto fechava a porta atrás de si. O pároco estava de pé junto à janela, de costas. Pela janela aberta, entrava o cheiro seco da caatinga. Aquele mesmo cheiro que estava em toda a parte de Canudos. Teresa começou a falar, devagar, com cuidado, porque não sabia como começar. Falou dos hematomas, do comportamento de Joana, de que algo não estava bem na casa dos Santos, de que talvez devessem avisar a polícia. O padre Ramiro não se virou até que 1 minuto se passou. Seu rosto estava calmo, calmo demais. Ele se aproximou de Teresa e pôs uma mão em seu ombro. Disse em voz baixa, mas firme: Teresa, o assunto está sob o controle da igreja. A família está recebendo ajuda pastoral. Se você avisar a polícia, só vai piorar a situação para as moças. Vai expô-las ao estigma social.
Ao trauma dos interrogatórios. É isso que você quer? Teresa ficou em silêncio. Era uma mulher profundamente religiosa. Confiou na autoridade do sacerdote. Disse que entendia e foi embora. Mas antes de sair, seu olhar pousou na escrivaninha do pároco. Havia uma folha de papel, escrita à mão. Ela só viu parte do cabeçalho. Lista de nomes. O primeiro sobrenome era Santos. Não teve tempo de ler mais. O sacerdote cobriu rapidamente a folha com outro documento e pediu a Teresa que fosse embora. Naquela noite, Teresa não dormiu. Pensou naquela lista, no que poderia conter, em por que o pároco a havia coberto tão depressa. 2 dias depois, tentou voltar à sacristia quando o sacerdote não estava. A porta estava trancada. A escrivaninha vazia. A folha havia desaparecido. Teresa Navarro nunca soube o que havia naquela lista. Mas, até o fim de sua vida, repetiu que tinha visto outros sobrenomes, que nem era só uma família. A vida em Canudos seguiu seu curso. Mário Santos ia à missa. Alma sentava-se junto à janela, olhando a caatinga. Joana parou de ir à escola. Oficialmente, por problemas de saúde. Gregório Campos tentou falar com Mário mais algumas vezes, mas o guarda era inacessível. Respondia de forma breve, profissional, sem deixar espaço para perguntas. Em outubro de 1984, Gregório foi transferido para outra seção da reserva, em Uauá, supostamente a seu pedido. Mas as pessoas sussurravam que foi Mário quem o tirou do caminho, que o guarda tinha influências. E então chegou o ano de 1985. Em março, Ivana escapou do convento de Salvador. Tinha 23 anos. Chegou à cidade de Juazeiro e foi diretamente para a delegacia de polícia. O que ela contou mudou tudo. A segunda cena começa numa sala de interrogatório na delegacia de Juazeiro. É 14 de março de 1985. Ivana Santos está sentada em frente ao sargento André Castilho, um homem de 41 anos que cuida dos casos de família da região. André já tinha visto muito em sua carreira, mas quando Ivana começou a falar, até ele teve que interromper por um momento e sair para o corredor para tomar ar. Ivana falava com calma, sem emoção, como se contasse algo que tivesse acontecido a outra pessoa. Talvez fosse uma forma de sobreviver. Talvez a única forma de conseguir contar. Começou quando ela tinha 13 anos. Seu pai entrou em seu quarto à noite. Disse-lhe que era uma lição de vida. Uma preparação para o casamento. O dever de uma filha para com o chefe da família. Que estava tudo bem, que Deus entendia, que o sacerdote sabia e concordava. Isso durou 7 anos. Ivana deu à luz 2 filhos. Nunca viu um médico. Nunca saiu de casa. Os partos eram feitos por sua mãe ou pela parteira, que vinha sem fazer perguntas. Quando teve seu primeiro filho, tinha 16 anos. Seu pai disse que seria seu neto, que ninguém precisava saber a verdade, que era seu segredo de família. Sua mãe sabia. Alma soube desde o início, mas não interveio. Sentava-se em seu quarto, tomava calmantes e olhava a caatinga. Ivana contou que uma vez sua mãe tentou dizer algo, mas seu pai a espancou e depois a trancou no porão por 2 dias. Desde então, Alma não falou mais. Beatriz, sua irmã mais nova, começou a passar pelo mesmo aos 14 anos. Ivana a ouvia através da parede. Ouvia o choro de sua irmã. Ouvia a voz de seu pai, sempre a mesma. É seu dever. É uma lição. Quando Beatriz engravidou, seu pai chamou o padre Ramiro. O pároco veio, ouviu, assentiu e disse que a família receberia ajuda, que as moças iriam para um convento, que tudo se resolveria com discrição. Ivana lembrava do dia em que o padre Ramiro sentou-se na sala de sua casa e tomou chá com seu pai. Conversavam com calma, como se comentassem o tempo. Pela janela, entrava o cheiro de mato seco, tão forte que Ivana, até hoje, não consegue suportá-lo.
O pároco disse então: Mário, você sabe que a igreja protege os seus, mas você deve ser cuidadoso. As pessoas estão começando a fazer perguntas. Seu pai respondeu: Entendo, padre. Farei o que for necessário. 2 semanas depois, Ivana e Beatriz foram enviadas para Salvador. Deveriam ficar lá até que o assunto se acalmasse, até que as pessoas esquecessem. Mas no convento, Ivana conheceu uma jovem freira, a irmã Maria, que lhe perguntou por que ela chorava à noite. Ivana não aguentou mais. Contou-lhe tudo. A irmã Maria a ajudou a escapar. Deu-lhe dinheiro para uma passagem para Juazeiro. Disse-lhe: Vá à polícia. É a única saída. O sargento Castilho ouviu o depoimento de Ivana por 3 horas. Depois, saiu da sala, fechou a porta atrás de si e se apoiou na parede. Suas mãos tremiam. Em 20 anos de trabalho na polícia, ele tinha visto muita coisa. Mas isso era algo diferente. A investigação começou em julho de 1985. André Castilho foi a Canudos com 2 oficiais. Prenderam Mário Santos em setembro, mas a essa altura já era tarde demais. Terceira cena. Este é o momento em que você perceberá quão fundo tudo isso ia. Quando a polícia revistou a fazenda dos Santos, não encontrou nada. A casa havia sido limpa. Não havia documentos. Não havia vestígios. Até os quartos das meninas estavam vazios, como se ninguém tivesse vivido ali. O sargento Castilho foi ao posto de saúde de Uauá para procurar os prontuários médicos das crianças. A secretária disse que a pasta da família Santos havia desaparecido. Não há registros dos partos. Não há registros das crianças nascidas de Beatriz e Ivana. Nada. Castilho perguntou quem tinha acesso ao arquivo. A secretária respondeu: todos os médicos, as parteiras e o padre Ramiro. Ele vem uma vez por mês para abençoar os pacientes. Ele tem chaves. Quando Castilho interrogou os vizinhos, ninguém quis falar. Cristina Prado, a que viu o sacerdote sair da casa dos Santos, disse que não se lembrava de nada. Teresa Navarro, a professora, se recusou a depor. Disse que não tinha nada a dizer. Gregório Campos, o biólogo que havia relatado os hematomas nos braços de Joana, foi localizado em Brasília. Aceitou testemunhar. Disse tudo o que sabia. Mas quando voltou ao Uauá, foi demitido de seu trabalho na reserva. Oficialmente, por corte de pessoal. O único documento que a polícia encontrou foi uma carta, escrita à mão, escondida no forno da sacristia da igreja. Alguém havia tentado queimá-la, mas não conseguiu completamente. Fragmentos foram preservados. A carta era de Alma Santos para o padre Ramiro, datada do ano de 1983. Alma escrevia: Padre, eu lhe suplico, faça alguma coisa. Ele não para. Eu não aguento mais. As meninas choram todas as noites. Tentei impedi-lo, mas ele me bate. Disse que se eu contar a alguém, ele me mata. Por favor, me ajude. Abaixo da carta, havia uma resposta, adicionada com outra caligrafia. Alma, reze. É uma provação de Deus. Sua família deve superá-la em silêncio. Não envolva as autoridades civis. A igreja cuidará disso. Quando esta carta foi apresentada na investigação, o promotor quis interrogar o padre Ramiro, mas o pároco já não estava em Canudos. O bispado da diocese de Juazeiro o havia transferido em maio de 1986 para uma paróquia no Piauí, oficialmente por motivos de saúde. Não houve mandado de prisão. Não houve acusações. A igreja resolveu internamente. O sargento Castilho tentou contatar o bispado. Enviou ofícios, solicitou acesso aos documentos relacionados ao caso da família Santos. Recebeu uma resposta 3 meses depois. Os documentos são propriedade da igreja, estão protegidos pelo segredo pastoral e não estão disponíveis sem a permissão do bispo.
O bispo nunca deu seu consentimento. O julgamento de Mário Santos começou em 1986 no Tribunal Superior de Juazeiro. Quarta cena. Este é o momento que as testemunhas lembram até hoje. O momento que congelou a sala do tribunal. No primeiro dia do julgamento, a sala estava cheia. O povo de Canudos tinha vindo de ônibus, não para apoiar as vítimas, não para exigir justiça. Tinham vindo para sentar do lado do acusado. Mário Santos entrou na sala vestido de terno, 47 anos, o cabelo cuidadosamente penteado, o rosto tranquilo. Parecia um cidadão respeitável, não um criminoso. Seu advogado, Otávio Domingues, de 62 anos, um conhecido defensor da região com ligações com o bispado, argumentou que as filhas eram maiores de idade quando o caso veio à tona, que não havia provas contundentes de coação, que o testemunho de Ivana podia ser resultado de um trauma psicológico e, portanto, não ser confiável. Ivana estava sentada na sala. Tinha 24 anos, mas parecia uma idosa, abatida, pálida, com olheiras escuras sob os olhos. Quando se levantou para testemunhar, suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar a folha de papel. Falou por 1 hora. Contou tudo desde o início. Quando terminou, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Ninguém se moveu. Mas então começaram as perguntas da defesa. O advogado perguntou: "Seu pai a agredia?" Ivana respondeu: "Não todos os dias." O advogado perguntou: "Você tentou fugir antes?" Ivana respondeu: "Eu tinha 14 anos. Para onde eu iria fugir?" O advogado perguntou: "Sua mãe sabia?" Ivana respondeu: "Sim." O advogado perguntou: "E o padre Ramiro?" Ivana respondeu: "Sim." O advogado olhou para o juiz e disse: "Então não era um segredo. Era um assunto de família, resolvido internamente, com a ajuda da igreja. O réu não usou de violência. Não houve coação. As filhas poderiam ter ido embora, mas ficaram." Nesse momento, alguém na sala gritou: "É verdade. Ele é um bom homem." O juiz ordenou que a pessoa fosse retirada da sala, mas o grito já havia se espalhado. Outras pessoas começaram a falar mais alto, a defender Mário, a dizer que foram as filhas que trouxeram a vergonha para a família, que elas deveriam ser julgadas. Ivana se levantou e saiu da sala. Não voltou. Beatriz nunca compareceu ao julgamento. Ficou no convento. Continua lá até hoje com um nome diferente. Alma Santos pôde testemunhar. Estava há 1 ano num hospital psiquiátrico. Quando o sargento Castilho tentou falar com ela, não conseguiu articular uma palavra. Sentava-se numa poltrona e olhava pela janela, para o sertão. Como sempre, Joana, a filha mais nova, esteve na sala um dia. Tinha 16 anos. Sentou-se no fundo num canto para que ninguém a visse. Quando seu pai se virou e olhou para ela, Joana congelou. Seu rosto se contraiu. Por um momento, pareceu que tinha parado de respirar. Depois, levantou-se e foi embora. Ninguém a impediu. Essa foi a última cena pública desta história. O último momento em que todos estiveram no mesmo lugar. O veredito foi proferido após 3 meses de julgamento. Mário Santos foi condenado por incesto e abuso sexual de menor, 12 anos de prisão. Não por Ivana, não por Beatriz, apenas por Joana, porque somente em seu caso se pôde provar que era menor de idade durante o crime. A defesa recorreu. Argumentou que a sentença era severa demais, que o réu era um homem religioso, respeitado em sua comunidade, que era um assunto de família e não deveria ter se tornado público. A apelação foi negada. Mário Santos foi para a prisão em setembro de 1986. Saiu em 1995. Reduziram sua pena em 3 anos por bom comportamento. O padre Ramiro nunca enfrentou um tribunal. Não houve acusações.
O bispado o transferiu para uma pequena paróquia rural perto de Teresina. Lá, ele trabalhou até sua aposentadoria em 2001. Morreu em 2009. Seu obituário falava de um sacerdote devoto que serviu aos fiéis por toda a vida. Daniela Oliveira, a parteira que iniciou todo este assunto, nunca mais voltou a Canudos. Foi transferida para outra região do país, supostamente a seu pedido. Mas as pessoas sussurravam que ela foi intimidada, que alguém incendiou seu celeiro, que alguém deixava cartas com ameaças em sua porta. Teresa Navarro, a professora, ficou em Canudos. Continua dando aulas, mas nunca mais voltou à sacristia. Nunca mais falou sobre este caso. Gregório Campos, o biólogo, mudou-se para Brasília. Encontrou trabalho num instituto de pesquisa. Quando um jornalista lhe perguntou sobre o caso Santos, ele apenas disse: "Lamento não ter feito mais. Eu deveria ter ignorado o padre e ido direto à polícia." Mas as maiores perguntas dizem respeito a quem ficou. Ivana e Beatriz vivem hoje. Recusaram todas as entrevistas. Não querem contato com a mídia. Seus filhos, nascidos naquelas circunstâncias, cresceram sob os cuidados de famílias de acolhimento ou em conventos. Não conhecem a verdade sobre sua origem. Pelo menos, não oficialmente. Joana, a filha mais nova, nunca saiu disso com vida. No ano de 1992, na estação de trem de Juazeiro, uma mulher de 24 anos se atirou nos trilhos. Morreu na hora. Em seu bolso, encontraram uma única coisa: uma fotografia antiga. A foto mostrava 3 meninas, pequenas, de pé em frente a uma casa de madeira à beira da caatinga. No verso, alguém havia escrito: "Sempre juntas." Alma Santos morreu em 1988 no hospital psiquiátrico. Nunca mais voltou para casa. Nunca mais viu seus netos. Suas últimas palavras, segundo uma enfermeira, foram: "O cheiro de mato seco. Não consigo tirá-lo de mim." Mário Santos, após sair da prisão, instalou-se em Brasília. Encontrou trabalho como zelador num prédio de apartamentos. Ninguém ali conhecia seu passado. Viveu uma vida tranquila, solitária, sem família. Morreu no ano de 2003, de um infarto. Tinha 66 anos. Em seu funeral, compareceram 5 pessoas. Eram vizinhos do prédio que o conheciam como um senhor idoso e educado. Ninguém de sua família apareceu. Mas este não é o fim da história. É apenas o fim do que se conhece oficialmente. No ano de 2017, um jornalista de um jornal de Salvador, Paulo Gomes, começou uma investigação. Queria ter acesso aos documentos do bispado que nunca se tornaram públicos. Queria encontrar as cartas originais de Alma. Queria encontrar a lista de nomes que Teresa Navarro havia visto na escrivaninha do padre Ramiro. Paulo enviou solicitações oficiais ao bispado da Diocese de Juazeiro. Recebeu uma resposta: "Os documentos não estão disponíveis. Estão protegidos pelo segredo pastoral. Não podem ser revelados sem o consentimento do bispo." Paulo se reuniu com o bispo. Conversaram por 1 hora. O bispo disse que entendia a importância do assunto, mas que a igreja deve proteger seus fiéis, que revelar os documentos poderia prejudicar outras famílias que se encontravam em situação semelhante. Paulo perguntou: "Outras famílias?" O bispo não respondeu. Deu a reunião por encerrada. Mas Paulo nem se rendeu. Começou a conversar com os idosos de Canudos, com pessoas que se lembravam daqueles tempos, e ouviu algo que não esperava. Uma das mulheres mais velhas, que não quis dar seu nome, disse: "Nos anos 80, havia mais famílias assim. Não só os Santos, havia outras moças que iam para conventos, outras crianças que oficialmente eram netos, mas ninguém perguntava. O padre nos dizia para ficarmos em silêncio e nós ficávamos." Paulo tentou verificar isso, mas não encontrou nenhum documento, nenhuma prova.
Apenas histórias sussurradas. Apenas sombras de um passado que ninguém quer trazer à luz. Hoje, em Canudos, ninguém fala da família Santos. A casa onde viveram foi vendida. Os novos proprietários não conhecem sua história. A igreja de madeira de Santa Terezinha continua de pé. Todo domingo, se enche de fiéis. O novo pároco não se lembra dos tempos do padre Ramiro. Ou não quer se lembrar. Mas há pessoas que se lembram. Teresa Navarro, a professora, tem hoje 78 anos. Continua vivendo em Canudos. Continua ensinando na mesma escola. Quando alguém lhe pergunta sobre o caso Santos, ela diz: "Não sei do que você está falando." Mas às vezes, à noite, quando está sozinha, Teresa pega uma fotografia antiga. É a foto de 3 meninas pequenas, de pé, em frente a uma casa de madeira. A mesma foto que foi encontrada no bolso de Joana depois de sua morte. Teresa nunca disse a ninguém de onde tirou aquela foto, mas a guarda numa gaveta, sob suas roupas, como se escondesse a prova de um crime. Gregório Campos, o biólogo, tem hoje 59 anos. Vive em Brasília. Nunca mais voltou a Canudos, mas às vezes, quando caminha por um parque, sente o cheiro de terra seca e vegetação da caatinga. E então ele para, fecha os olhos e vê o rosto de Joana, com 14 anos, seus pulsos com as marcas dos dedos, seu olhar quando o pai entrou no quarto. Daniela Oliveira, a parteira que atendeu o parto de Beatriz e deu início a tudo, tem hoje 81 anos. Vive em outra cidade. Quase nunca fala de Canudos. Mas sua filha disse a um jornalista que sua mãe, até hoje, não consegue dormir tranquila. Que às vezes acorda no meio da noite e repete um único nome: Beatriz. Beatriz e Ivana Santos vivem com nomes diferentes. Ninguém sabe onde estão. Ninguém pode encontrá-las. Rejeitaram todo o contato. Seus filhos cresceram em instituições, sem conhecer sua verdadeira história. Mas há um detalhe que pouquíssima gente conhece. No ano de 2009, após a morte do padre Ramiro, sua sobrinha, enquanto arrumava seus pertences, encontrou uma pasta. Nessa pasta, havia documentos, cartas, notas, datas, nomes. A sobrinha levou a pasta ao bispado. Nunca disse a ninguém o que continha. Mas as pessoas que estavam no bispado na época disseram que o bispo leu os documentos e ordenou que tudo fosse destruído. Imediatamente. Por quê? O que havia naquela pasta? Paulo Gomes, o jornalista que investigou o caso, tem uma teoria. Ele diz que na pasta estava a lista. A lista de nomes de famílias do sertão nordestino que, nos anos 80, relataram problemas semelhantes às suas paróquias. Uma lista de moças que foram enviadas a conventos. Uma lista de crianças que oficialmente eram netos. Mas é apenas uma teoria. Não há provas. Não há documentos. Só há silêncio. E perguntas. Quantas famílias em comunidades rurais isoladas foram resolvidas de maneira semelhante pela igreja, sem a intervenção da lei civil? Por que nos anos 80 as autoridades civis cediam à autoridade paroquial em assuntos tão graves? Quantas crianças nascidas nessas circunstâncias vivem hoje, sem ter consciência de sua verdadeira origem? E a pergunta mais importante: quantas pessoas sabiam de tudo isso e não fizeram nada? Teresa Navarro sabia. Não fez nada. Gregório Campos sabia. Fez muito pouco. Daniela Oliveira sabia. Recorreu ao padre, não à polícia. Os vizinhos sabiam. Ficaram em silêncio. Os paroquianos sabiam. Defenderam o acusado. A igreja sabia. Ocultou as provas. Quando todos sabiam quem é o culpado. Apenas Mário Santos? Apenas um homem? Ou somos todos culpados, nós que permitimos que essas coisas aconteçam em silêncio? A imagem que fica no final desta história não é o rosto de Mário. Não é a sala do tribunal. Não é a sentença. É uma velha casa de madeira à beira da caatinga de Canudos.
As janelas escuras, as portas fechadas e o cheiro de terra seca que flutua no ar, denso e pegajoso, impossível de esquecer. Nessa casa, nasceram crianças que nunca deveriam ter nascido. Nessa casa, gritaram moças que ninguém ouviu. Nessa casa, uma mãe se calou, a quem ninguém ajudou. E todos nós passamos ao largo. Sentimos o cheiro seco do sertão e fingimos que nada estava acontecendo. Hoje, essa casa está vazia. Os novos proprietários não moram nela permanentemente. Dizem que se ouvem ruídos estranhos, que é difícil respirar lá dentro, que quando você entra, sente o cheiro da caatinga, mesmo que as árvores mais próximas estejam longe. Talvez seja apenas imaginação. Talvez a casa seja simplesmente velha. Ou talvez seja algo mais. Talvez seja uma história que não quer ser esquecida. Se todos sabiam, por que ninguém fechou aquela porta?